Tá. Então, eu penso várias coisas assim. Essa ideia neoliberal sobre o mercado controla, eu acho que ela é um pouco. Eu vou dar o exemplo da medicina. Não é o Hoje a gente. mercado, é a sociedade, mas tudo bem, complete, É, complete. a ideia do, por exemplo, do mercado, a sociedade, vou dar o exemplo da medicina. Hoje se tem muitos cursos de medicina formando muitos médicos e o mercado não vai controlar por si só, porque o nível desses médicos podem ter caído e vão ter lugares que não tem nenhum. Então você pode ter um médico despreparado fazendo coisas não muito certas. Mas a questão da prova que você disse, eu acho uma coisa interessante, assim, porque imagina o que tem na OAB, né? Imagina se só pudesse exercer a medicina aquela pessoa que fez uma prova e ela acertou 70, 80%, gente. Ou seja, de 100 casos, ela acerta 70, não é muito bem assim, mas a gente poderia imaginar. Agora, imagina um ensino, uma faculdade ruim, que o médico foi empurrado pela barriga, ele conseguiu formar e esse médico vai estar no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar realmente critérios tanto para a formação, mas eu fico pensando outra coisa aqui agora das profissões que tem conselho e tudo mais, né? Eu já tive concursos que eu não pude fazer porque não aceitava naturólogo. E por que que não aceita? Né? E é para concurso para Pix. Então, assim, eu que estudei 3.200 Eu horas, pergunto, por que trabalho que com não isso há aceita? 15 anos, né? E não vão me aceitar? Né? Agora, se eu tivesse feito uma faculdade de qualquer uma, nutrição EAD, ou qualquer uma delas, presencial EAD, eu poderia fazer o concurso, poderia passar. Eu só não posso fazer e não posso assumir aquela vaga por causa da minha formação. Então, ter um conselho profissional, eu Então, acho que é uma questão não só de regulamentar, é de ter mais. E eu sei que, por exemplo, a gente pode dar o exemplo que alguns conselhos são mais fortes do que outros. Ajuda esse profissional a se inserir mais, ajuda ele ter um respaldo jurídico. Esse, eu vejo de outra forma a ideia, assim, porque eu não mudei de opinião, eu quero que a naturologia regulamente, e isso é até legal eu falar, regulamentar a naturologia não vai atrapalhar as outras profissões, porque a gente acredita, nosso projeto de lei, a gente não quer exclusividade das PICs, isso precisa ser muito claro para as pessoas. Porque o que nos diferencia não é as PICs, né? É o jeito de fazer do naturólogo, né? Que é muito diferente dos outros, né? Ele vai trabalhar com a entrevista, com a conversa, com a interagência, com a alimentação, com as PICs, com tudo, e é de uma forma diferente. Então, assim, eu costumo dizer que se não fosse tão. Eu vejo os profissionais reclamando dos conselhos profissionais, que eu pago anuidade e que eu não vejo esse dinheiro indo. Eu, que não tenho um conselho por trás, eu vejo muito bem em Brasília alguns movimentos, que esses movimentos políticos aconteceram, né, que tem decisões importantes envolvidas, e eram os conselhos profissionais que estavam por trás. Então, assim, eu eu vejo que posso falar sobre isso também. regulamentar, eu vejo que dá mais visibilidade para a profissão, dá um certo respeito. Essa pessoa tem um pouco mais direito e um pouco mais de dever também, fico pensando, né? Mas eu acho que é caro para o Estado esse modelo que tem aí, né? É um modelo caro das autarquias. Ao mesmo tempo, os conselhos podem fazer qualquer coisa, né? A gente vê aí conselho de profissão, que a profissão nunca trabalhou com Pix, e agora o conselho reconheceu 29 PICs. Então eu fico pensando assim: será que as 29 PICs são para todos os profissionais? Eu tenho essa provocação. Porque para mim é muito claro: o naturólogo tem PICs que ele não trabalha. Né? Por que o naturólogo só poderia fazer essa PICs se ele fizer uma outra formação, mas muito robusta? Né? E por que uma outra profissão que fez um curso essa pessoa pode fazer Pix. Então, eu acho que também a Deixa, ideia dos conselhos, cada um fazer o que quer com os seus associados,
também deveria ser pensada. Então, eu acho que tem a questão da realidade concreta. Eu acho que você trouxe várias coisas da realidade concreta, da vida como ela é, né? Só que tem distorções, inclusive, né? Então, por exemplo, qual é o papel do conselho, né? Conselho não é uma associação profissional. Os conselhos profissionais não são sindicato. Os conselhos profissionais não estão ali, né, para fazer lobby, né, das profissões, né? Eles estão ali para fiscalizar as profissões, fiscalizar aquelas pessoas. Por quê? A origem do conselho, né, quem fiscaliza as profissões é o Estado, né? Então, assim, eu não tenho conselho, quem é que me fiscaliza? Secretaria de Saúde, Vigilância, né, Secretaria de Trabalho, todas essas têm a obrigação de fiscalizar. Entendeu? Então não é porque não tem um conselho que não tem fiscalização. Né? Só que aí o Estado ele cria uma autarquia, que é um órgão dele, né? Mas que tem uma forma de funcionar independente, né? Por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma autarquia do governo. Para quê? Para ter uma independência de como ela funciona no dia a dia para fazer o papel de fiscalização. Mas ela é um órgão que está vinculado ao Ministério da Saúde. Antes não tinha Anvisa. Quem fazia? A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, né? A SVS, na famosa SVS. Então, a mesma coisa são os conselhos, né? Só que os conselhos acabam que, né, por ter muita força, por ter recurso, por ter um conjunto de coisas, eles fazem coisas que não são da sua atribuição legal, inclusive. Entendeu? Se for questionado algumas ações dos conselhos, né, perante, né, a justiça, várias ações dos conselhos podem ser derrubadas, entendeu? Porque, inclusive, eu já vi, né, eu contei isso em um outro espaço, né, de um psicólogo que foi questionado eticamente, né, pelo conselho, dizendo que ele fazia uma prática que não era reconhecida, né, pelo conselho, e aí ele foi lá no código de ética, que ele tem que, né, utilizar as práticas que são reconhecidas do ponto de vista científico. Ele pegou todos os documentos científicos daquela prática, mostrou em todos os países que aquela prática era reconhecida e mostrou que ele estava agindo conforme a ética profissional, né? Então aquela decisão do conselho foi derrubada, entendeu? Então assim, a gente não pode confundir o papel do conselho com o papel de uma associação. A associação ela defende os profissionais, o sindicato ele defende os profissionais perante as questões, né, trabalhistas, jurídicas, associações científicas daqueles grupos, né, pensam, né, os melhores protocolos, essas coisas todas, né? Quando o conselho assume essas atividades, ele está fugindo parte da sua obrigação, né, que é fiscalizar as profissões do ponto de vista ético, né, da sua profissão, né? Então, então a gente não pode criar uma distorção do Estado, né? E é tanto que o Estado já decidiu, assim, né, já entendeu, pelo menos, né, é um consenso atual dos últimos governos, não é nem de um só, né, que o Estado não quer criar mais conselhos profissionais, porque é um modelo, né, é, que onera as pessoas, né? E aí ele também, por exemplo, de vez de as pessoas pagarem imposto, né, para esses conselhos funcionários, os próprios profissionais é que pagam a anuidade. A anuidade é como se fosse, né, o seu imposto, né, que você está pagando para o governo para aquela entidade fazer o trabalho que é te fiscalizar, né? Então, assim, e aí eu entendo do ponto de vista né, social, né, que todas essas questões elas são, digamos assim, né, são reconhecidas socialmente, mas do ponto de vista legal é uma distorção, né? A mesma coisa o concurso, né? Não tem nenhum impedimento de fazer concurso para naturóloga, é tanto que em alguns municípios já teve, né? Aí Mas alguns que você quer não tem, tipo eu da até vigilância sanitária. divulguei. Então, mas eu até divulguei. Aí você entra com mandato de segurança. Por que que não está abrindo a possibilidade? Se o seu curso é reconhecido pelo MEC. Eu divulguei no Pix na Pauta, umas 2 semanas atrás, um concurso, acho que era São Carlos, era uma cidade assim, São Caetano. São Caetano, né? Para professor de práticas integrativas. Só podia enfermeiro, médico, dentista e acho que só esses três.
Ué, eu sou educador físico, sou regulamentado, faço o Pix e não posso fazer o concurso. Entendeu? Que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então, assim, lógico, né? Era para um curso de enfermagem, né? Por isso que eles queriam também enfermeiro. Mas por que que médico pode e fisioterapeuta não pode, né? É Cabe-se, um absurdo. cabe-se questionar esse edital para saber, né? Se eles colocassem somente enfermeiro, porque é para o curso de enfermagem, eles queriam ensinar a técnica de enfermagem, eu entenderia. Mas se um dentista pode ensinar um enfermeiro a fazer Pix, por que que um fisioterapeuta não pode? Por que que um naturólogo não pode? Eu concordo, mas aí a gente tem que questionar. Não é a lei que vai corrigir essas distorções, entendeu? E Mas a lei aí, pressiona, né? Tanto no âmbito municipal, estadual, quanto federal. É diferente falar assim, ó, aí vou dar o exemplo da estética, né? A estética ganhou, eles tiveram que se regulamentar para poder, porque estava maior confusão. Ah, você não pode fazer, isso é só o fisioterapeuta que faz. O conselho de fisioterapeuta de biomedicina ia lá, atacava o esteticista. Então, assim, eu ainda eu posso mudar de opinião, mas eu eu ainda não quero. quero que você mude de opinião. Não, eu ainda quero, eu ainda penso que a naturologia deve ser regulamentada e deve ter um conselho. Esse entendimento dos governos de não ter conselho profissional, a gente entende, mas o Bolsonaro assinou no começo do governo dele a criação do Conselho Federal de Psicomotricista. Não tem nem curso superior disso, Uhum. né? Então, ou seja, poderia ser o Conselho Federal de Estética, poderia ser o Conselho Federal de Naturologia, de outros cursos aí. Por que que regulamentou de psicomotricista, que nem tem curso superior, né? E não foi outra profissão? Uhum. Então, assim, também eu fico pensando, ou deveria ter uma lei, um mecanismo diferente, né? Como você deu o exemplo dos outros países, né? Sim. O Canadá é um bom exemplo, por exemplo, né? Eles desfizeram aquelas leis individuais das várias profissões de saúde, criaram um grande lei, né, guarda-chuva das profissões de saúde, e dentro dessa grande lei, né, que é o ato, né, a lei dos profissionais de saúde, ele tem leis específicas menores que criam algumas coisas específicas para algumas profissões, né? Então ficou muito mais uma lei muito mais inteligente. Inclusive, a gente tem um modelo que a gente cria atos privativos, né? Então, aquela atividade somente aquele profissional pode fazer. Né, o ato privativo. Mas a gente fala pouco dentro das leis, ou quase nada, das atividades que são campo, que são multiprofissional. Né? Já o Canadá, por exemplo, ele tem uma legislação que ele vai trazer isso, né? Que, por exemplo, esse conjunto de práticas, né? Todos os profissionais da saúde, ou X, Y, Z profissionais de saúde fazem, né? São práticas que eles fazem em conjunto, práticas que eles podem trocar, né? Então, assim, é uma normativa mais interessante e que você não cria muros, né? E você cria, na verdade, espaços que se permeiam e se tocam, né? Existe o núcleo daquelas profissões, mas existe um campo muito grande, né, de interconexão entre os profissionais, né? E aí, só para concordar com você, eu não digo que ter uma lei não traga nenhum benefício, né? Não é isso, né? É só a questão de que não é esses benefícios não é a lei que dá esses benefícios, digamos assim, diretamente, é um benefício indireto, né? E tem outras formas também de ser reconhecido por essas questões, né?